Gente, eu quero pedir para você abrir o livro de Filemon, se é que a gente pode chamar isso de um livro, porque é pequenininho, é uma carta pequena do apóstolo Paulo, que ele envia a esse homem chamado Filemon. Então hoje, talvez pela primeira vez na sua vida, você vai ler um livro bíblico inteiro no culto. Olha só, vamos ler o livro bíblico inteiro. São 25 versículos apenas. É um capítulo só. O livro de Filemon, essa carta do apóstolo Paulo, se você tiver com Bíblia de papel, é logo antes da carta aos Hebreus, que é uma carta um pouquinho maior. Filemon está aqui. Olha só o que diz o texto bíblico, você pode acompanhar também pela tela. Paulo, prisioneiro de Cristo, e irmão Timóteo. E o irmão Timóteo, companheiro de Paulo, discípulo de Paulo. A você, Filemon, nosso amado cooperador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas. E a igreja que se reúne com você em sua casa. Provavelmente a igreja de Colossos se reunia na casa de Filemon. E essas pessoas são da liderança da igreja. A vocês a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz, no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor tem me dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Timóteo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de meu próprio punho, e pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos do Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo certo que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que eu lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o espírito de todos vocês. A gente está conversando aqui sobre política de Deus e política dos homens. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a política do apóstolo Paulo. Como é que Paulo fez política, se é que a gente pode dizer que o apóstolo Paulo fez política. E nesse caso eu vou dizer para vocês, eu acredito que fez.
que fez política, mas não essa politiquinha de P minúsculo. Ele fez política no grande sentido da política, de P maiúsculo. Por quê? O que está acontecendo aqui? Paulo está preso, está numa prisão. De fato, ele recebeu várias calúnias, ele recebeu várias perseguições, e dentre essas calúnias e perseguições, e por causa delas ele estava preso. E durante essa prisão, não se sabe se em Éfeso, se em Cesareia, ou se até em Roma, ele encontra o Onésimo. O Onésimo era um escravo de Filemão. Filemão era um homem rico daquele tempo. E como todo homem rico, aliás, nem todo rico, todo homem, até a chamada classe média tinha escravos, que dirá os ricos. Tinham muitos escravos. E ao que tudo indica, os historiadores falam, Onésimo era um escravo fugido de Filemão, que fugiu para uma grande cidade, se encontra com Paulo e se converte. Paulo usa essa expressão, né? Esse filho que eu gerei na prisão. Paulo tinha os seus discípulos, aqueles a quem ele evangelizava e discipulava, como próprios filhos. A expressão filho na fé, né? Não sei se você já ouviu isso, mas eu que venho de um berço pentecostal, era muito comum a minha avó chamar pessoas de filhos na fé. Esse é meu filho na fé, essa é minha filha na fé. Ou pessoas se referirem a ela, essa é minha mãe na fé, esse é meu pai na fé. De fato, essa é uma expressão bíblica, bastante usada nos dias do Novo Testamento. E Paulo diz, olha, Onésimo aqui é um filho que eu gerei aqui nessa prisão. E essa carta, irmãos, ela é muito importante, embora eu acredito que 2000 anos depois a gente não dê a importância devida para ela. E talvez a gente não dê a importância devida, primeiro, porque é uma carta muito pequenininha, a gente leu ela inteira aqui, em poucos minutos. Então é um texto muito pequeno. E alguns comentaristas chegaram a questionar, alguns pais da igreja, lá no início da história da igreja, quando foi fechado o cânon bíblico, chegaram a questionar se essa carta deveria estar na Bíblia. Porque olhavam para essa carta e diziam, isso aqui é um bilhete. Isso aqui não é uma carta assim do apóstolo Paulo. Essa carta aqui não tem assim um conteúdo doutrinário propriamente dito. Essa carta não diz a respeito de como deve ser o culto, ou como deve ser o comportamento das pessoas no seu dia a dia. Não tem doutrina, não tem um ensino específico ou importante. Questionaram a presença dessa carta na Bíblia. Talvez se estivesse fora não faria falta. Era só um bilhete pessoal do apóstolo Paulo para Filemão. Mas graças a Deus e por obra, cremos nós, do Espírito Santo, ela se manteve dentro da Escritura Sagrada. E embora pareça um bilhete assim, meio despretensioso, ela tem uma importância fundamental. Mesmo que os comentaristas bíblicos, anos e anos depois, não deem muita bola para essa carta, estudem mais outras cartas, por exemplo, a carta aos Romanos do apóstolo Paulo, que é tida como a sua principal carta, é muito estudada na história. Vários grandes teólogos estudaram. Eu tenho um livro sobre a carta aos Romanos, do Calbart, que deve ter umas 800 páginas. Só um comentário de Romanos. E Calbart foi um grande teólogo alemão do século XX. Dentre outros comentaristas que se escreveram, Martin Lloyd Jones, se eu não me engano, pregou por 6 anos na capela de Westminster, aquela capela onde o corpo da rainha foi velada. Ele pregou por 6 anos só sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Essa série de mensagens de Martin Lloyd Jones, pregando durante 6 anos a mesma carta, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, gerou 16 volumes de livros, de comentários da carta aos Romanos. Então esse é o peso que tem uma carta paulina, como a de Romanos, que tem tanto ensino, que tem tanta doutrina, que tem tanta instrução. Mas de repente a carta de Filemão, que é um bilhete de 25 versículos, algo que é lido em poucos minutos, não recebeu tanta atenção assim. Mas eu quero dizer para você que essa carta tem doutrina sim, que essa carta é importante sim, e que ela não deve ser apagada de forma nenhuma da Bíblia, nem da nossa história e nem do nosso estudo bíblico, porque ela
trabalha e ela transforma e ela mexe em estrutura social, em estrutura comercial, então, por exemplo, em estrutura econômica, em estrutura social e em estrutura de trabalho. É possível que você já tenha ouvido falar que a Bíblia aprovou a escravidão. É possível que você já tenha ouvido falar que a Bíblia deu de ombros ou mesmo legitimou a história vergonhosa da escravidão no nosso mundo. É verdade que nos tempos antigos a escravidão existia, e existia bastante, e a Bíblia traz esse relato. Mas se a gente pode fazer e deve fazer talvez uma defesa da Bíblia, eu não gosto muito dessa ideia de defender a Bíblia, porque quem sou eu para defender a Bíblia? Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a escravidão operada nos tempos bíblicos era muito diferente de como ela foi se transformando depois. E especialmente em Israel, existia uma lógica de escravidão que era muito mais um funcionário do que um escravo. Por quê? Porque a família israelense, ela tinha que dar liberdade no jubileu aos seus escravos. E ela tinha que dar liberdade com indenização financeira. Então, enquanto alguns povos maltratavam os seus escravos e tinham os seus escravos como posse para sempre, as regras para o povo de Deus era que havia limite, dentro de um certo limite, dentro do jubileu do Senhor, os escravos tinham que ter direito à liberdade. E não era a escravização no tempo antigo, também não tinha a ver com uma etnia, como houve aqui no Brasil, escravidão de indígenas e depois a escravidão de negros traficados da África para cá. Não, a escravidão tinha a ver com ou lutas entre povos, e aí se conquistava aquele povo eventualmente, ou dívidas pessoais. Você lembra lá do Eliseu com uma viúva que está chorando, porque ela diz, vão levar meu filho escravo. Por que vão levar meu filho escravo? Porque a gente tem uma dívida que a gente não dá conta de pagar. Se você tinha uma dívida que você não dava conta de pagar, você tinha que trabalhar escravo para aquela pessoa, até você pagar a sua dívida, ou até você receber o período da alforria. Agora, interessante que em Israel, primeiro, o escravo era tido mais como um funcionário. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, porque tinha descanso. O Shabat era para todo mundo, inclusive para escravos e para animais. O sábado era um dia de descanso para todos. Segundo, havia prazo de trabalho. E terceiro, tinha que haver liberdade de 7 em 7 anos para os trabalhadores escravos. Liberdade com indenização, inclusive. Coisa que também na nossa escravidão aqui não foi feita. Essa é outra história. Então, a lógica era um pouco diferente. Embora a gente tenha de reconhecer, tinha escravidão sim. Tinha escravidão e nem todos os autores bíblicos citaram isso como um problema. Assim como tinha poligamia. E nem todos os autores bíblicos interviram nisso como um problema. Com o passar dos anos, nós vimos a Bíblia mostrar para nós um ideal tanto de monogamia quanto de liberdade para todos e todas. Mas houve isso. Agora, o apóstolo Paulo faz política, e faz política nessa carta com P maiúsculo, porque embora ele não intervém na estrutura total da escravidão, assim como ele não intervém na estrutura total da poligamia, mas ele intervém na estrutura local, tanto da escravidão quanto da poligamia. Eu estou fazendo esse paralelo com a poligamia. Por exemplo, quando ele escreve as cartas pastorais a Tito, a Timóteo, ele diz que os líderes da igreja devem ser maridos de uma só mulher. Então, embora ele não faz uma intervenção jurídica geral na sociedade monogâmica,
porque ele não tinha poder para isso. Mas na igreja e no discipulado da igreja, ele ensina que aqueles que tinham de ser referência para a igreja, tinham de ser maridos de uma só mulher, dentre outras prerrogativas para a liderança. Então ele estabelece um padrão diferente na igreja. E com Onésimo, o que ele faz aqui na relação com Filemon? Ele faz todo esse prólogo de alegria, de que Filemon era um homem que recebia a igreja na sua casa, e que amava Jesus, e que amava os irmãos. E ele chega a dizer para o Filemon, no versículo 8, que ele poderia mandar em Filemon, porque afinal ele era o apóstolo Paulo. Mas ele diz: eu não vou mandar em você, eu vou te pedir. E eu vou pedir que você receba o Onésimo, que eu gerei como um filho. Receba ele como você receberia o meu próprio coração. A gente recebeu o coração de Dom Pedro aqui no Brasil esses dias, né, com honras militares, como se fosse um chefe de Estado, mas era só um coração no formal. Mas Paulo usa uma expressão de que, olha, receba o meu coração. Receba Onésimo como quem receberia o meu coração. Eu queria que ele estivesse aqui comigo, mas eu acredito que eu devo mandar ele a você, porque ele, em outras palavras e nas entrelinhas, é o seu escravo fugitivo. E qual é o risco que o apóstolo Paulo está assumindo aqui? É de que o Filemon, por exemplo, mate o Onésimo, porque um senhor é dono do seu escravo. É assim que funciona, é assim que funcionava, e é assim que funciona hoje, tá? Hoje há mais pessoas em trabalho análogo à escravidão no mundo do que existia há 1.500 anos, ou há 2.000 anos. Existe mais pessoas em trabalho análogo à escravidão hoje no Brasil e no mundo do que existiu há 1.500 anos atrás, quando era legalizado. Olha que loucura. Existe em oficinas de costura, pode ser que aqui na nossa vizinhança, inclusive, que essa comunidade boliviana que a gente encontra aqui, é possível que muita gente esteja trabalhando em regime de escravidão, e a gente não sabe. Existem fazendas no norte e nordeste, regimes de escravidão. Existe no garimpo, existe em todo lugar. Para não falar de outros países. Você compra um tênis da Nike, da Adidas, aí foi fabricado no Vietnã. O que você acha? Por que foi fabricado no Vietnã? Muito provavelmente trabalho escravo ou coisa parecida. Bom, isso é uma outra história. Mas aí o apóstolo Paulo manda o escravo de volta. E era comum o senhor, que recebia o escravo fujão, ou castigá-lo duramente e publicamente, para que os outros olhassem para aquilo e ficassem com muito medo, ou inclusive matá-lo, como também forma de punição pública para que os outros não fizessem o mesmo. Afinal, ele precisava dar uma lição naquele fujão. Uma lição mais dura possível, para que todos os outros temessem e não fizessem aquilo que ele fez, que foi fugir. Mas aí o apóstolo diz assim: mas eu quero que você receba o Onésimo como se você recebesse o meu próprio coração. E eu quero que, inclusive, se o Onésimo te deve alguma coisa, por conta dessa fuga, eu queria que você colocasse na minha conta. Agora eu preciso te dizer uma coisa: você, Filemon, me deve a própria vida, mas põe na minha conta e depois a gente se acerta. Então, embora Paulo não tivesse o poder e a prerrogativa de acabar com a escravidão em todo o Império Romano, afinal ele não era um César, ele era o Paulo. Mas dentro da comunidade cristã, ele deixou muito claro que seria inadmissível uma relação de escravidão, de abuso ou de exploração de qualquer nível. E ele tem a coragem de mandar Onésimo de volta. Onésimo tem a coragem de ir de volta, porque Onésimo podia ter também sumido. Falar: quer saber, eu vou voltar para a escravidão? E se o cara não obedecer o apóstolo? E se o cara pegar essa carta aqui e rasgar? Porque é o que tudo indica, também o Paulo não conhecia o Filemon pessoalmente.
Era só de carta, era só de história, era só de referência. Filemon, um cara que tinha dinheiro e abria a casa para receber a igreja. E Paulo, o apóstolo, que era o líder das igrejas. Mas esse cara volta com a carta. E Paulo diz: recebam como você recebesse a mim. Ponha na minha conta as dívidas dele. Mas não o receba como escravo, mas como um irmão amado. Tanto como pessoa, e aí a dignidade da pessoa, quanto como cristão. Ou seja, Filemon, essa história de escravidão não coaduna com a nossa fé. Essa história de exploração não combina com a nossa fé. Por quê? Porque todo mundo é pessoa, imagem e semelhança de Deus, gente, dotado de dignidade, de direitos. E ainda mais, cristão, é irmão seu. Você tem que recebê-lo agora não como escravo, mas como irmão, como um companheiro na fé, como se você estivesse recebendo a mim. Se tem um lugar aí na sua casa para mim, recebe o Onésimo. Pensa numa pessoa da sua mais alta estima e admiração. Se a gente tivesse um papa, seria o papa, né? A gente não tem papa. Mas nós temos pessoas das quais a gente admira e das quais a gente não diria não. Se a minha mãe ou minha avó me liga para me pedir uma coisa, né, Kátia? Como é que eu digo não para elas? Não posso, não consigo, não devo. E se ela me ligar e falar: recebe tal pessoa como se você recebesse a mim, recebe o fulano na sua casa como se você recebesse a mim na sua casa, a dívida dele ponha na minha conta. E eu quero te dizer que, ou quero te lembrar que você me deve a sua própria vida. Então ponha na minha conta, você me deve a sua própria vida, a dívida dele você põe na minha conta e depois a gente faz o acerto. É claro que isso mexeu com essa comunidade da cidade de Colossos. É lógico que isso mexeu com as estruturas sociais da comunidade de Colossos. E é claro que isso mexeu com as relações econômicas da sociedade de Colossos. Por quê? Porque o escravo era uma posse. O escravo era um bem que se tinha. Era uma mercadoria que valia e valia muito, a depender da idade, da condição de saúde, etc, etc. Valia como mercadoria, como bem. A pessoa tinha cavalo, tinha boi, tinha vaca e tinha escravo. E tudo isso tem um valor financeiro. E o Paulo diz assim: abre mão desse dinheiro. Abre mão desse lucro. Abre mão dessa grana que você investiu em escravo. Isso daí não é para você, abre mão. É por isso que eu aprendi com os meus mestres de que o pobre que chega diante de Jesus, ele fica mais rico, porque ele recebe a bênção de Jesus, ele recebe a generosidade dos irmãos, ele recebe a oportunidade de crescer na vida. Mas também o rico que chega perto de Jesus, ele também fica mais pobre. Porque o Zaqueu, quando chegou perto de Jesus e se converteu de fato, ele disse: eu vou vender tudo que eu tenho, eu vou repartir a metade com os pobres, e eu vou restituir alguém que eu usurpei, alguém que eu abusei. Então essa coisa de crente acumuladora de riqueza não encontra respaldo na Escritura Sagrada. O crente rico pode ser, mas o acumulador de riqueza não. Ele tem necessariamente que repartir. Não existe lugar na Bíblia para essa acumulação sem fim. As pessoas mais ricas que chegaram diante de Jesus se tornaram
mais pobres, porque infelizmente, muitas das riquezas que existem no mundo são fruto de exploração. Infelizmente. E dessa exploração de escravo, da qual Filemão podia ter muito lucro, o apóstolo Paulo diz: abra mão disso, meu irmão. Abra mão disso. Receba o escravo como quem recebe um irmão. Receba um escravo como você recebe a mim mesmo, a quem você deve a sua própria vida. Recebam com graça, com misericórdia, como gente. Então Paulo intervém nas relações econômicas que se tem. E é difícil a gente ouvir esse testemunho, né? A gente ouve o testemunho, principalmente nas igrejas televisivas, de que a pessoa chegou pobre e ficou rica na igreja. Mas a gente não ouve o testemunho do Zaqueu, que a pessoa chegou rica e ficou pobre. Esse testemunho o pessoal não conta. Mas esse testemunho é o testemunho da Escritura. Do sujeito que chega rico, e se essa riqueza é fruto de exploração, ela tem que ficar mais pobre, porque ela tem que abrir mão da exploração. Se essa riqueza é fruto de corrupção, ela tem que abrir mão dessa riqueza, porque é fruto de corrupção. Mas essa história não dá muito resultado no marketing. De dizer, olha, venham ricos para a igreja, e quando vocês chegaram aqui, vocês ficaram mais pobres. Venham para a igreja, todos os ricos e milionários, porque quando chegar aqui, vocês ficarão mais pobres. Mas se eles se converterem de fato, provavelmente eles ficarão mais pobres. Porque eles vão ter que devolver o resultado da exploração, e se ainda que a riqueza deles não for resultado de exploração, eles terão de ser mais generosos. Então eles usarão da generosidade. Agora, é verdade também que essa riqueza, ou essa partilha generosa, não é feita por intervenção estatal e nem da igreja. Isso também é importante dizer. A Bíblia também não coaduna com uma intervenção estatal e nem uma intervenção da igreja. Jesus não diz: reparta o seu dinheiro agora. Embora para o jovem rico ele falou: olha, você quer me seguir mesmo? Então, reparte o que você tem com os pobres e me siga. Mas aqui o apóstolo Paulo faz esse apelo, do tipo assim: Filemão, eu poderia mandar em você, mas eu estou te pedindo. Eu poderia mandar. É um jeitinho, né, bacana de você intervir. Eu poderia mandar em você, mas eu estou te pedindo. Eu estou te pedindo para você pôr a dívida dele na minha conta, mas você me deve a própria vida. Recebe-o. Existe uma lógica de intervenção econômica nessa perspectiva de transformação do coração no Novo Testamento. Embora também existam lógicas econômicas de reforma social no Antigo. Sim, porque as terras que foram dadas às famílias israelitas, quando o sujeito perdia a terra, a cada 50 anos, no ano do jubileu, a terra voltava para a família de origem. E isso também impediu os latifúndios. Se você ler o Antigo Testamento direitinho, você vai ver isso. Que as terras foram repartidas com as tribos e com as famílias. As pessoas tinham livre iniciativa para poder produzir na sua terra. Essa produção gerava lucro para uns, prejuízo para outros e tal, normal. Um comprava a terra do outro eventualmente. Aquele que não soube lidar com a terra, perdia muitas vezes essa terra. Algumas famílias ficavam mais ricas, outras ficavam mais pobres. Mas a cada 50 anos, havia uma devolução geral para as famílias de origem. E novamente as famílias tinham a mesma quantidade de terra de todo mundo. Então existia uma lógica de reforma agrária em Israel a cada 50 anos sempre. Isso impedia o latifúndio de alguns, em detrimento da pobreza e até escravidão do outro, porque quem não tinha terra acabava trabalhando de escravo na terra do outro. Isso equilibrava a lógica social do povo antigo. E é claro, isso foi abandonado ao longo da história.
Infelizmente. Foi tão abandonado ao longo da história, e Deus se irritou tanto com isso, que, por exemplo, em Isaías, capítulo 1, versículo 11, Deus diz o seguinte para o povo: parem de me oferecer tanto sacrifício. Aliás, 1:11, para que me oferecem tantos sacrifícios, pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros, da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer nenhum no sangue dos novilhos, de cordeiros ou de bodes. Quando vocês veem a minha presença, quem pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de me trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, ou seja, cultos. Não consigo suportar as assembleias de vocês, ou os cultos de vocês. Cheias de iniquidade, suas festas de lua nova, suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram um fardo para mim, não suporto mais. Quando vocês estendem as mãos em oração, eu esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, eu não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Deus é muito duro aqui com Israel, com o seu povo, dizendo: chega de culto, chega de oração. Se vocês continuarem orando, e quanto mais vocês orarem, menos eu vou ouvir, porque vocês estão oprimindo as pessoas, vocês não estão se importando com órfãos e viúvas no meio de vocês. É duro isso, mas isso é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. E o que Paulo está dizendo para Filemão, de alguma forma, é traduzindo Isaías, do tipo: Filemão, que bom que você recebe a igreja na sua casa, que bom que você é alguém que ama Jesus, que bom que você ama os irmãos, mas liberte o escravo que eu estou te mandando. Isso não cabe na nossa fé, isso não cabe na nossa igreja. Essa relação tem que mudar. E é em Cristo que as relações sociais são mudadas, e é essa a boa política da comunidade cristã, no sentido de que as pessoas valem mais do que a economia. As pessoas valem mais do que qualquer coisa a partir da sua condição social. As pessoas valem muito mais, elas são muito mais importantes, e elas precisam e devem ser valorizadas à imagem e semelhança de Deus. E é isso que Jesus Cristo veio e pregou e viveu. Se envolveram com publicanos, cobradores de impostos, se envolveram com pescadores, se envolveram com mulheres de família, se envolveram com prostitutas. Essa coisa de família é entre aspas, né? Porque todo mundo é de família, ninguém nasceu de chocadeira, então todo mundo tem uma família, todo mundo é de família. Mas para dizer que essas castas sociais que a gente foi criando ao longo da história, essa coisa de ter gente mais digna e menos digna, essa coisa de ter gente mais valorizada e menos valorizada, essa coisa de ter uma vida que vale mais e uma vida que não vale nada, essa coisa de uma vida que vale um tanto porque é a rainha Elizabeth, e de ter milhares de outras vidas que não valem nada, que podem morrer e está tudo bem. Não. Para Deus e para o Evangelho de Jesus, não. Para Deus e para o Evangelho de Jesus, todos valem muito, e valem o próprio sacrifício do Senhor por cada um de nós. E a gente não pode se esquecer disso, a gente não pode abrir mão disso.
E a gente não pode deixar de enxergar de que isso existe na nossa vida, isso existe na nossa sociedade, isso existe no nosso mundo. Eu tenho certeza de que o meu filho tem e terá privilégios por conta da sua cor de pele clara, por conta de seu olho azul e por conta da sua condição, ao menos de classe média, vamos dizer. Eu sei disso. Ele é visto e elogiado na rua, por onde eu ando, e eu sei que passa por uma questão racial. Ele é loiro, ele tem o olho claro. E isso gera benefícios para ele de cara, sem que ele fale nada, sem que ele seja minimamente educado, mas porque ele é loirinho de olho claro. Então a gente tem que ter consciência disso, mas a gente não precisa se conformar com isso. A gente tem que olhar para o Evangelho de Jesus e dizer: a novidade em Cristo é que quando Cristo vem, não há homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, nem grego, nem judeu, nem nada. Jesus iguala a todos. Ainda hoje nós estávamos estudando lá na escola bíblica, do como o Evangelho de Lucas conecta Jesus a Adão, e mostra Jesus como essa descendência de Adão, de um ser humano que é pleno e deve ser pleno, e quer que os outros também sejam plenos. E o Evangelho quer que você seja uma pessoa plena, realizada, que você desenvolva todo o seu potencial, todos os seus dons, todos os seus talentos. E que se você tiver dons e talentos para produzir riqueza, que você produza riqueza. O que você não pode é explorar os outros para produzir sua riqueza. E nem produzir riqueza só para si. Esse é o lance. É produzir riqueza e ser generoso com essa riqueza. Ganhar bem e ser generoso com esse salário. É usar os seus dons e talentos para desenvolver o máximo do seu potencial. E é verdade, há pessoas que são muito inteligentes, mas têm profissões que não rendem financeiramente. Então ela vai ser mais pobre, vai chegar num nível de classe média. Há pessoas que têm dons e talentos para ganhar dinheiro, ou as suas profissões, a sua vocação paga melhor e ela vai ter mais riqueza, e que bom. Que bom que ela possa repartir isso com os outros. E eu nunca me esqueço de uma mãe que me abordou quando eu era capelão do Colégio Batista Brasileiro. Veio falar com um pastor, com um capelão do colégio, para que eu tirasse da cabeça do filho dela a ideia de ser pastor. Ela veio desesperada, sério. Um menino de 9 anos, ela veio desesperada, marcou um horário comigo, veio conversar. E sem nenhum constrangimento. Acho que ela não pensou o que ela estava fazendo. Mas sem nenhum constrangimento, ela falou: pastor, eu sou aqui da igreja, uma igreja de classe alta, aqui de São Paulo. O colégio já é um colégio, né, de classe alta, um colégio de 2, 3 mil reais de mensalidade. E ela falou: eu preciso da sua ajuda, pastor Reinaldo. Eu falei: pois não, irmã, o que está acontecendo? Não, meu filho tem 9 anos, assim e tal. O senhor precisa conversar com ele. Eu falei: não, estou pronto para conversar com ele, mas como é que eu devo abordá-lo? Qual é o problema, né, da criança? Porque, né, o mais comum era assim, uma questão de violência, às vezes uma questão de divórcio dos pais, né? Então eu estava ali para acolher a criança, conversar, entender. Às vezes a criança estava violenta, batendo no coleguinha e tal. Não, meu filho quer ser pastor, o senhor tem que tirar da cabeça dele isso. A gente está pagando uma escola tão cara, a gente está investindo tanto na educação dele. Ele não pode ser pastor. Tem tantas profissões hoje em dia, tantas coisas que ele pode, né, ganhar dinheiro. E ele está com esse negócio na cabeça de ser pastor, ele fica lendo a Bíblia, ele quer ir para a igreja todo dia. Você tem que tirar isso da cabeça dele. Eu falei: poxa, irmão, que difícil a missão essa. A irmã lembra que eu sou pastor, né? E olha, realmente eu não sou assim um milionário. Veio para cá de bicicleta e tal. Mas também não sou infeliz não, minha irmã. Peraí, não é bem assim, né? Se Deus tiver isso para ele pode se realizar muito bem no ministério e tal.
Mas é essa coisa dos valores, né? Essa coisa dos valores, essa história dos valores e até do achincalhamento, talvez, da condição de pastor, porque isso também virou, né, quase uma vergonha nacional. A gente tem que falar que é pastor e pedir perdão na mesma frase. Mas perder esses valores. De vez em quando a Cris fala assim: o Estevão pode ser tudo, menos pastor. De vez em quando a Cris dá uma dessa assim, do tipo, ele pode ter todas as profissões, menos pastor. Eu já sou de discurso inverso. Eu falo, ele tem duas opções: ser pastor ou ser jogador de futebol. Tá bom, né? Duas opções, tá legal? Tem toda a liberdade de ter duas opções. Mas enfim, gente, brincadeiras à parte, voltando para o Filemão e para o Onésimo, e para esse bilhetinho da Bíblia, o que eu quero lembrar é que a Bíblia trata de política, sim. A Bíblia faz política, sim. Mas é de um jeito muito diferente do que o que a gente vê por aí. Primeiro que não tem partido, né? Então a primeira coisa é a campanha: Bíblia sem partido, igreja sem partido. A primeira coisa é essa. Eu sou adepto dessa: igreja sem partido, Bíblia sem partido. Mas tem uma política de dignidade humana, tem uma política de preservação da vida, tem uma política de amor pelo outro, como quem ama a si mesmo. Tem essa política, tem estes valores, tem estes princípios fundamentais, tem princípios de justiça fundamental, tem princípios de cuidado com aquele que é mais frágil, seja o órfão, seja a viúva, seja o estrangeiro. Essa é a política da Bíblia, para nós entendermos e também fazermos as aplicações devidas. É difícil fazer transposição de algumas realidades tão distintas. É difícil fazer transposição de um texto de 2.000 anos, de 3.000 anos, de 4.000 anos. E é por isso que muita gente nossa é enganada com manipuladores da Bíblia. Sim, desde sempre pessoas manipulam as religiões, e não é só manipulam os evangélicos, manipulação no catolicismo, manipulação no evangélico, manipulação no budismo, manipulação nas religiões afro, manipulação em todos os lugares, porque tem gente que é manipuladora. E é por isso também que quanto mais a gente conhecer da Escritura Sagrada, aprender a interpretá-la, aprender a aplicá-la na nossa vida, extrair os seus valores mais fundamentais, nós teremos melhor consciência cidadã, cristã, consciência para o nosso voto da forma mais coerente possível com os valores que nós extraímos da Escritura Sagrada. Não depositando a nossa plena confiança em homens, já falando sobre isso, mas fazendo as melhores escolhas possíveis. As melhores escolhas possíveis não são as melhores escolhas para sempre, mas são as possíveis, as viáveis, do momento, da circunstância e etc. Então, quando disserem que política e religião se misturam, a gente pode dizer, sim, mas não desse jeito que muitos pensam. Sim, mas não desse jeito aí que muita gente pensa. E é assim que a igreja foi transformando a história da humanidade, porque ela foi transformando por baixo. E essa é uma revolução interessante da Escritura, de que Jesus não intervém em mudanças a partir de cima, nem do império, nem da religião estabelecida do judaísmo, mas ele faz as mudanças a partir de baixo, discipulando gente comum, e essa gente comum transformando-se e transformando a sociedade. E aí o mundo foi ficando mais monogâmico, para voltar ao exemplo, pelo menos o mundo cristão. O mundo foi ficando menos escravocrata,
pelo menos o mundo cristão. E essa é parte da grande contribuição da nossa fé para o mundo. E a gente não precisa ter vergonha de reconhecer e de defender. A nossa fé contribui sim com a humanidade. A nossa fé sim contribui com a democracia. A nossa fé sim tem valores políticos importantes que resguardam vidas. Porque a nossa fé sim iguala todos os seres humanos e considera-os todos a imagem e semelhança de Deus. Portanto, são invioláveis, são inexploráveis, todo ser humano, porque são a imagem e semelhança do nosso Deus. Portanto, eu quero orar com vocês. Antes de orar, dar uma dica muito prática para domingo que vem. Tente votar mais cedo. A gente não sabe como é que vai ser ao longo do dia e como é que vai ser a apuração dos votos e que tipo de coisa pode acontecer em termos de violência social. A gente vai orar para que tudo ocorra em paz, em segurança, em justiça e em honestidade. E é bom que a gente exerça o nosso dever cívico, né? Até de manhã ou até o meio do dia e fique seguros em casa, esperando o resultado na segurança do nosso lar. Essa é uma recomendação prática para o nosso próprio cuidado. Deus abençoe e abençoe nosso país. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por deixar-nos a Tua palavra como única e poderosa regra de fé e prática. Obrigado por deixar para nós essa carta do apóstolo, que nos fala da dignidade de um escravo, que não deveria mais ser mais escravo, como ninguém deve ser escravo de ninguém, mas que deveria ser irmão. Esse é o programa do Senhor para a humanidade, sermos irmãos, todos irmãos, unidos em Cristo, criados à imagem e semelhança de Deus, Pai de todos, Senhor de todos, Rei soberano de todos nós. Dá-nos a graça, Senhor, de vivermos a política do Teu reino, de vivermos os Teus valores aqui na terra e de transformarmos a nossa sociedade a partir das verdades do Teu Evangelho, do poder da Tua palavra, em cada uma das nossas relações políticas, sociais, econômicas, em tudo, Senhor. Dá-nos paz também nas eleições, Senhor, que tudo corra em paz, que não haja violência, que nenhuma vida se perca por conta de política ou de político A ou B. Que tudo transcorra, Senhor, com justiça, com transparência devida, que os resultados sejam justos, democráticos, que todos nós continuemos a ter liberdade plena e que o Senhor abençoe a nossa nação, seja qual for o resultado de domingo que vem, que o Senhor abençoe a nossa nação, ó Pai. Que o Senhor use pessoas no poder, com temor e tremor, no executivo, no legislativo, no judiciário também, tão importante. Que o Senhor dê temor e justiça plena
em todas as decisões. Para a glória do teu nome, Pai, eu te peço e te agradeço. Amém.